Analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, muito boa tarde. As pesquisas, como a gente contou aqui, indicando dois candidatos da direita na liderança das intenções de voto, afastando o Mas aí de uma liderança ou de um eventual segundo turno. O que você nos traz de análise depois de todos esses embrólios, digamos assim, envolvendo Evo Morales e rompimento de seus antigos aliados? Boa tarde, Yuri, a todos que nos acompanham. A esquerda está tão enfraquecida na Bolívia que mesmo o candidato que está em terceiro lugar nas pesquisas e que é o principal candidato da esquerda, Andrónico Rodrigues, também tem uma pauta liberal na economia, defende o corte de gastos públicos, por exemplo, e ao mesmo tempo mantendo a assistência social aos mais pobres. Aliás, o próprio Luiz Arce, que é o atual presidente, que é do Movimento ao Socialismo e que foi ministro da Economia de Evo Morales, também trouxe uma pauta econômica mais ortodoxa, digamos assim, mais liberal, mais cautelosa, se distanciando das visões de Evo Morales e, por exemplo, do governo Lula aqui no Brasil. Mas a Bolívia, acima de tudo, ela vem de uma série de traumas, né, Yuri? Desde de 2016, quando o Evo Morales promoveu aquele plebiscito para poder ser candidato a presidente pela quarta vez, ele que era presidente desde 2005, ele perdeu o plebiscito e aí o Tribunal Constitucional, que era de maioria a favor do regime, disse que ser candidato eternamente a presidente era um direito humano e aí permitiu que ele fosse candidato de novo. E nas eleições de 19 ele perdeu visivelmente, mas houve fraude, e aí a população realmente foi para as ruas, houve um grande tumulto. Ele não foi destituído, não foi permitida a eleição dele, ele acabou indo para o exílio, e a presidente do Senado, Janine Áñez, se tornou presidente interina naquele processo entre 19 e 20, até que depois houve eleições, o Luiz Arce se elegeu, a Janine Áñez foi presa por conspiração, por golpe de Estado e assim por diante, e o próprio Evo Morales também foi condenado à prisão, acusado de estupro de menor e de tráfico de pessoas. Então, um processo político muito conturbado há muitos anos já que esse projeto de perpetuação do poder do Evo Morales de 2005 até recentemente também conturbou muito o processo político na Bolívia, seguindo o modelo do chavismo da Venezuela. Mas agora essa eleição traz bastante esperança, apesar dessas tensões, apesar de o Evo Morales fazer uma campanha para que as pessoas votem nulo, mas há sim uma expectativa de uma eleição limpa e que traga um pouco mais de estabilidade. Lembrando que as pesquisas podem ser um pouco enganosas, porque elas subestimam o voto rural, e 31% dos bolivianos moram na região rural, nos Andes, né, que são de difícil acesso. Lorival, trazendo esse cenário importante aqui da Bolívia. Agora, Lorival, só para continuar contigo, aproveitar a sua presença conosco. A gente também viu recentemente alguns episódios de levantes de pessoas ligadas às Forças Armadas ou militares, oficiais, tentando colocar, sempre em episódios até um tanto quanto esquisitos, digamos assim, não com muita clareza se eram, né, ataques de fato ou algo montado, digamos assim. Queria que você trouxesse um pouco desse contexto de risco ali, de influência dos militares, ou como essas forças ligadas aos militares na Bolívia estão acompanhando todo esse processo político que, por si só, como você disse, já é bastante conturbado. Pois é, realmente existem todos esses elementos, né? Tanto a parte da extrema-direita, dos militares, que tem uma ligação com a ditadura de Hugo Banzer. Aliás, o candidato Jorge Tuto Quiroga, que aparece em algumas pesquisas em primeiro, em outras em segundo lugar, ele foi o presidente da transição entre a ditadura e a democracia, e ele é bastante, digamos, condescendente com aquele período da ditadura, tem visões bastante extremadas na questão política também. Então, traz esse elemento assim de
de polarização e do outro lado, no outro extremo, o movimento ao socialismo com essa figura do Evo Morales, que foi o primeiro presidente indígena, de origem indígena da Bolívia, né? E foi um grande líder realmente, mas acabou se tornando uma figura também muito controversa. Então, é um clima político bastante tenso, sim, tanto com o Evo Morales tentando mobilizar a população em favor dele, contra esse processo eleitoral, também os militares do outro lado colocando balizas do que seria aceitável para eles nesse processo. Mas, apesar de tudo isso, eu mantenho essa análise de que é uma eleição que traz esperança para a Bolívia, de uma manutenção de uma política econômica mais ortodoxa, mais conservadora, mas ao mesmo tempo procurando atender aos mais pobres, que há realmente uma massa muito grande de desfavorecidos na Bolívia, e por outro lado também que traga alguma estabilidade política em meio a tantas tensões que existem no país, com líderes presos, condenados e acusados de graves crimes.